Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o professor Giovanni, professor de História, e hoje o nosso primeiro assunto é pré-história. Gente, a aula de hoje ela é super simples, ela é super fácil e ela tem duas partes. A segunda parte é a parte mais importante da aula, então a atenção de vocês nesse momento tem que redobrar. Aqui no início é mais uma introdução, são conceitos que vocês podem encontrar em questões de ETEC, mas é raro, tá? A ETEC ela costuma cobrar bastante para a história, mas quando ela cobra principalmente esse assunto, tudo bem? Vamos começar por aqui. O primeiro tópico da aula de hoje é a origem do homem. Esse assunto não é quase história, isso aqui é quase matéria do professor de biologia, mas hoje eu vou trazer um pouco para vocês, só para a gente introduzir a nossa disciplina. Quando a gente fala sobre a origem do homem, a gente tem que ter em mente que eu estou falando de vários milhões de anos e ao longo desses milhões de anos, espécies de hominídeos foram surgindo e foram evoluindo através da seleção natural, coisa que vocês vão aprender de novo na aula de biologia, em algum momento, até chegar finalmente na nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, tá? A nossa matéria, portanto, ela vai começar de fato aqui. Mas vamos começar aqui do início. Gente, o primeiro hominídeo que a gente costuma falar, que a gente costuma tratar, é um hominídeo chamado Australopithecus afarensis. Precisa decorar esse nome? Não. Quando alguma questão traz esse tema da origem do homem, esse nome ele já aparece no exercício. Então vocês não têm que decorar isso. Vocês têm que saber que esse cara, esse Australopithecus afarensis, ele foi um primeiro hominídeo que surgiu no continente africano, mais ou menos há 4 milhões de anos atrás. O que era o Australopithecus? Ele era um macaco. Ele era como se fosse um orangotango, como se fosse um chimpanzé, só que muito maior, tá? E não fazia muitas coisas além do que o macaco faz. Ele não se comunicava, ele não tinha língua formada, ele não tinha cultura organizada. Ele era um macaco, tá? Mas essa aqui é uma espécie importante, porque essa é o hominídeo em comum que vai dar origem ao nosso gênero, o gênero Homo. Vou fazer um parênteses aqui. Esses nomes que eu coloquei aqui, Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, esses nomes são nomes científicos, coisas também que vocês vão ver na aula de biologia. Como é que funciona o nome científico? Lembram daquela classificação taxonômica? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O nome científico ele é formado pelo gênero e as duas palavras juntas formam a espécie. O nome científico a gente escreve assim, o gênero sempre em maiúsculo, a segunda palavra sempre em minúsculo e as duas palavras juntas grifadas. Tá? É uma regra científica que os biólogos adotam. Tudo bem? Então, o Australopithecus saibam foi o primeiro hominídeo. 2 milhões de anos depois, então veja, é muito tempo de diferença, aparece a primeira espécie do nosso gênero, do gênero Homo, o Homo habilis. E ele tem esse nome, habilis, porque ele tinha determinadas habilidades. Quais? O Homo habilis ele usava instrumentos que ele encontrava na natureza, pedras, galhos, e usava aquilo para facilitar a vida dele. Então o Homo habilis, por exemplo, foi o primeiro a usar gravetos para pescar, arremessar no rio, uma forma de arpão, e pegar um peixe. O Homo habilis também é o primeiro a pegar pedras, polir pedras e cortar carne. Então esse cara aqui, esse habilidoso, ele é o primeiro que usa esses instrumentos naturais para facilitar a vida dele. Ele ainda parece um macaco, como o Australopithecus afarensis, ele não fica em pé, ele não fica ereto, ele não fala, não tem cultura, mas ele está agindo de uma forma diferente em relação aos outros animais. 1 milhão de anos depois, vem o outro gênero, o gênero do Homo erectus. Tá? Aqui já tem uma diferença. Se o Homo habilis era habilidoso, o Homo erectus ele é ereto, ou seja,
ele é o primeiro a conseguir se locomover sobre 2 patas e não mais 4 patas, tá? O normal desses aqui, do Australopithecus e do Homo habilis, era ser quadrúpede. Eles andavam sobre 4 patas. Podiam eventualmente ficar sobre 2 patas, mas até aí cachorro também fica. Não é o normal da espécie. Para o Homo erectus, não. Para o Homo erectus, o normal é ser bípede e não mais quadrúpede. E isso é importante, por quê? Porque enquanto o Australopithecus, enquanto o Homo habilis ficavam só na África, o Homo erectus, devido a essa mudança, essa adaptação na locomoção, ele é a primeira espécie do gênero Homo que vai migrar para fora do continente africano. O Homo erectus vai chegar na Ásia e vai chegar na Oceania também. Tudo bem? Pergunta: ele faz as mesmas coisas que o Homo habilis faz? Sim, faz. Ele ainda usa os instrumentos da natureza, ele ainda pega pedra e usa para cortar carne, ele ainda pega o galho para pescar. Todas essas habilidades não foram perdidas. Pelo contrário, elas foram aperfeiçoadas. E agora com um quê a mais? Ele é bípede. Tudo bem? E passado muito tempo, há 200 mil anos atrás, surge definitivamente a nossa espécie, que é o Homo sapiens. Ora, se o habilis era habilidoso, se o erectus era bípede, era ereto, o Homo sapiens é o Homo sábio, é o Homo inteligente. E a nossa espécie ela tem um ego muito elevado para se denominar Homo sapiens. Por que ela é a sábia? Porque essa espécie aqui, ela já tem linguagem, ela já tem uma comunicação organizada. O Homo sapiens, ele já começa a viver em grupos, a se relacionar. Ele começa a desenvolver princípios de religião, princípios de magia. Então tem uma cultura nascente, uma cultura se formando. Tudo bem? Quando que a gente começa a marcar esse período então da pré-história? Com o surgimento do primeiro Homo, o Homo habilis. É claro que o que nos interessa de fato é com a nossa espécie, o Homo sapiens, que foi a única que sobreviveu. Todas as outras entraram em extinção. Tudo bem? E sobre o Homo sapiens, a gente tem que ter noção de que eram 2 raças diferentes. Lembra que eu falei para vocês, na classificação taxonômica, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O que acontece quando o nome científico então tem 3 palavras? Se esse aqui é o gênero, se esses 2 indicam espécie, o que a terceira palavra indica? Indica raça, tá? Hoje em dia, na biologia existem debates sobre esse assunto. Não vou entrar nesses debates, até porque eu não sou biólogo, mas, grosso modo, entendam que a terceira palavra indica raça. Em relação ao Homo sapiens, havia 2 raças diferentes. O Homo sapiens sapiens e o Homo sapiens neandertalensis, que vocês conhecem como homem de Neandertal. O que aconteceu? Hoje só existem Homo sapiens sapiens. No mundo inteiro, se eu estou falando de um ser humano, ele é um Homo sapiens sapiens. É a única raça que sobreviveu. O Homo sapiens neandertalensis, ele desapareceu. Ele entrou em extinção. O que era o Homo sapiens neandertalensis? Esse cara aqui, ele tinha uma forma corporal, ele tinha uma fisionomia e uma fisiologia que estava muito mais adaptada ao clima frio. Enquanto o Homo sapiens sapiens, daqui a pouco eu falo disso de novo, foi o único do gênero Homo que conseguiu se espalhar para o planeta inteiro, ele foi para todos os continentes do planeta, com exceção da Antártida. O Homo sapiens neandertalensis, ele ficava mais na Europa e em algumas regiões da Ásia. Regiões de clima frio. É importante lembrar que há 200 milhões de anos atrás, quando surgiu a espécie do Homo sapiens, o mundo vivia a tal da Era do Gelo, da Era Glacial. A calota polar, ela não ficava só no Polo Norte, ela se estendia até quase o Mediterrâneo, até quase o mar Mediterrâneo. Então era um planeta muito mais frio. E o Homo sapiens neandertalensis, ele tinha um corpo adaptado a esse frio, ele tinha camadas de gordura espessas, ele tinha uma pelagem muito mais espessa. Em determinado momento, ele entrou em extinção.
Por quê? Dois fatores. O primeiro deles é que o mundo esquentou. A era glacial, em determinado momento, acabou, chegou ao fim. E o corpo dele não se adaptou ao novo clima. Mas tem um outro motivo, e é o Homo sapiens sapiens. Hoje já está provado, hoje já está comprovado, que essas duas raças entraram em guerras, travaram batalhas por espaço. E nessas batalhas, quem saiu vitorioso foi o Homo sapiens sapiens. Tudo bem? Como eu falei para vocês, então, o sapiens sapiens, a nossa espécie, foi a única que se espalhou para todos os continentes. Se você pega o mapa mundi, você consegue entender facilmente como que o sapiens sapiens, que surgiu na África, assim como todos eles são africanos, como o sapiens sapiens migrou para a Ásia e migrou para a Europa. É fácil entender isso, né? Há uma conexão por terra entre o continente africano e asiático e entre a Ásia e a Europa. Dá para ir andando de um continente para o outro. A grande questão é como que o sapiens sapiens chegou no continente americano, porque, de novo, pega o mapa mundi, olha lá, a América, ela está separada da Eurásia por dois grandes oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Como que então esses caras chegaram na América? A teoria mais aceita, e ela não é a única, é de que o sapiens sapiens ele chega na América através de uma regiãozinha chamada de Estreito de Bering. E o que é o Estreito de Bering? É aquela conexão que existe entre o que hoje é a Rússia e o que hoje é o Alasca, ali na América do Norte. Há ali uma faixa de água, uma entrada de água, mas que naquele momento, na era glacial, estava congelado. Então aquilo fazia uma ponte terrestre, o que teria facilitado o Homo sapiens sapiens de ter chegado no continente americano. Tudo bem? Como eu falei, não é a única teoria. Existem outras, de que talvez ele tivesse chegado na América via África, via continente africano. Como? Em jangadas, em barcos. Mas isso é difícil de comprovar, isso é muito difícil da gente saber. Beleza? Esses são os assuntos então relacionados à origem do homem. Como eu falei, que a pré-história, quando ela aparece na ETEC, o que é cobrado desse assunto é mais a periodização da pré-história. E agora muita atenção. A pré-história, ela tem duas fases, a gente divide ela em dois momentos diferentes. O período paleolítico e o período neolítico. Vamos começar com o paleolítico. Paleolítico, ele vai mais ou menos lá do Homo habilis, há 2 milhões de anos atrás, até o ano de 10.000 antes de Cristo. Então essa é a duração do Paleolítico, é um período gigantesco. E o que caracteriza o Paleolítico? Em primeiro lugar, no Paleolítico, essas espécies do gênero Homo, e principalmente do Homo sapiens, elas viviam em pequenos grupos, tá? Então eram pequenas comunidades, pequenos grupos de pessoas, de 30, 20 indivíduos, não passava muito disso. Por que eles eram pequenos grupos? Por que eles viviam nesse número reduzido? Pelo modo como eles sobreviviam. No Paleolítico, o homem, o ser humano, ele vivia através da caça e da coleta, tá? Da caça de animais e da coleta de legumes, de raízes, de verduras para se alimentar. Qual que é o problema? O problema é que a coleta dos vegetais, as frutas, os legumes, eles acabam em determinado lugar. Quando você se estabelece ali e começa a consumir tudo que aquele lugar tem, uma hora acaba e você precisa ir embora. A mesma coisa relacionada à caça. Se você quer caçar um animal, um mamute, por exemplo, você tem que acompanhar o percurso de migração desse animal. Então, esses grupos eles estavam sempre migrando de um lugar para o outro. Eles não eram fixos em um lugar, eles não eram sedentários. Portanto, a gente diz que eles eram nômades, viviam migrando de um lugar para o outro, atrás de sustento, graças à caça e à coleta. Tudo bem? E só para encerrar o período paleolítico, é importante a gente dizer que esses pequenos grupos, eles viviam nessas
comunidades reduzidas, e eles eram sociedades simples. O que significa dizer que eram sociedades simples? A hierarquia social era baixa, ou seja, a relação do grupo com o líder do grupo era imediata. Se um carinha do grupo tivesse algum problema, ele ia tratar diretamente com o chefe do grupo. Não tinha intermediário. Ele não ia falar para um cara, falar para outro cara, para falar para outro cara, até chegar no líder máximo. Não. O líder do grupo, o xamã, o cacique, ele era próximo da comunidade, ele fazia parte da comunidade. Por isso que eram sociedades simples. Tudo isso muda em 10.000 a.C., com a entrada do período neolítico. E o que acontece para em 10.000 a.C. haver uma mudança? Acontece isso daqui. As revoluções agrícola e urbana. Nesse momento, o homem descobre, o Homo sapiens descobre, que se você pega uma semente, planta na terra e cuida dela, rega ela, essa semente vai gerar uma planta. E nesse momento você não precisa coletar mais. Nesse momento você não precisa mais migrar de um lugar para o outro para coletar frutas, legumes, raízes. Você consegue cultivar aquilo. Então aqui nasce a agricultura. Se nasce a agricultura, também nasce a pecuária. Você consegue criar animais, criar bandos, criar rebanhos. Você não precisa mais caçá-los. Tudo bem? Essa é a tal da Revolução Agrícola. E graças à Revolução Agrícola também acontece a Revolução Urbana. O homem que antes migrava, que antes era nômade, agora ele se fixa e começam a aparecer cidades, aldeias, vilas. O homem deixa de ser nômade e se torna sedentário. Tudo bem? Aqui então, os grupos são grandes, agora as comunidades elas vão crescer em número cada vez maior. E as sociedades são complexas, ou seja, se um carinha do grupo tem um problema, até esse problema chegar no líder, existem uma série de intermediários no meio. Pensa no Egito Antigo. Se o servo quebrasse a perna, ele não ia reclamar para o faraó, ele não ia pedir para o faraó ajuda. Não, havia governadores, havia capatazes, uma série de grupos de líderes intermediários até chegar no líder. Sociedade complexa significa então que a hierarquia ela é alta, ela não é baixa como na sociedade simples. Tudo bem? O que mais que a gente pode dizer sobre o Neolítico? O comércio surge, os grupos produzindo seus alimentos vão produzir excedentes. O que é excedente? Uma produção a mais, e esse excedente vai ser usado para vender para o comércio. Grupos que produzem coisas diferentes vão trocar esses produtos entre si. Começa a navegação, eles começam a construir barcos até para facilitar esse comércio. Então aqui no Neolítico, o mundo começa a tomar uma forma muito mais complexa. Tudo bem? Vamos fazer uns 2 exercícios agora, só para a gente ter isso bem claro em mente. Eu quero fazer primeiro o exercício 2 da ETEC, aí de olho no vestibulinho. Exercício 2 que diz o seguinte, ó. Na pré-história, o homem já criava animais, cultivava o solo e dispunha de objetos de metais, tais como lanças, ferramentas e machados. Espera aí, se ele está falando que na pré-história o homem já criava animais, já cultivava o solo, de que período que ele está falando? Do Neolítico, tá? Então saiba que até agora no enunciado a gente está aqui, ó, está tratando desse momento da pré-história, do período Neolítico. Com base nessas informações, foram formuladas algumas hipóteses. Escolha, na relação a seguir, as hipóteses compatíveis com aquela época. Então é uma questão de verdadeiro ou falso. Quais das alternativas, das afirmativas, são verdadeiras e quais são falsas. Alternativa número 1. Houve domesticação e cultivo de plantas. Verdade? Sim. Domesticação e cultivo de plantas. Revolução agrícola. A1 é verdadeiro. A2. Ocorreu melhoria na alimentação e na qualidade de vida das pessoas. Verdadeiro também.
Um grupo que vive da caça e da coleta, que está sempre migrando, a qualidade de vida é muito baixa. Porque veja, se um caçador, por exemplo, quebra a perna, como é que o grupo vai ter condição de esperar ele sarar para migrar para um outro lugar, para continuar caçando? Não dá para esperar ele, senão o grupo inteiro morre, entendeu? Aqui não. Aqui, se alguém quebra a perna, se alguém se machuca, existem condições para você tratar a pessoa. A qualidade de vida então melhora. A afirmativa 2 é verdadeira. A 3. Os alimentos podiam ser transportados por navios. Verdade, eu acabei de falar para vocês que o comércio surge nesse momento. E a 4. A vida nômade teve início. Aí que está o erro. Aqui não teve início a vida nômade. A nômade está aqui, ó. Aqui no Neolítico teve início a vida sedentária. A 4 está errada, portanto a alternativa certa é a D de dado. 1, 2 e 3 são verdadeiros. E só o último exercício para finalizar, o exercício 5, da ETEC também. Ao longo da existência humana, povos que não fazem uso da escrita também têm deixado registros de sua trajetória. Nas pinturas rupestres, por exemplo, comunicam-nos com a pré-história. Observe essa pintura rupestre pré-histórica encontrada na Serra da Capivara. E aí tem uma ilustração que eu quero que vocês reparem. Você consegue encontrar figuras humanas feitas em palitinho, que seguram instrumentos com a mão, provavelmente são lanças. E essas pessoas, elas estão indo atrás de quê? De uma criatura quadrúpede, sobre 4 patas, provavelmente um animal. Então estão caçando esses animais. Analisando a pintura apresentada, é correto afirmar que ela retrata uma sociedade, das alternativas certas, B de bola, caçadora, com a utilização de vários instrumentos de caça. Não faz sentido a alternativa A, que diz que ela é agrícola. Eles não estão representando a agricultura. Não faz sentido a C, uma vida urbana. Não tem vida urbana durante a caça e a coleta. Não tem cidade. A D também não faz sentido, guerreira. Eles podem até ser sociedades guerreiras, eles faziam guerras entre si, tudo bem. Mas isso não está sendo representado. A representação tem a ver com a caça e não com a guerra entre 2 grupos. E E, religiosa, pois cultuava os deuses da natureza em rituais de fogueiras. Também não tem nada a ver com a ilustração. A ilustração ela é bem clara, ela demonstra a caça. Tudo bem? Então é isso por hoje, a gente se vê semana que vem. Tchau!